No espaço Covid de hoje, tenho hoje como convidado Jean Baptiste, que é o coordenador da ONG BirdLife, que está presente em São Tomé e Príncipe há já 15 anos, mas há 2 anos que dispõe do seu escritório permanente em São Tomé, justamente na zona de Lourdes. Como a Covid-19 tem uma dimensão múltipla, portanto, a dimensão da saúde financeira, económica, ambiental, etc., até cultural, digamos assim. Vamos, portanto, olhar para este ambiente num contexto de coronavírus. Aqui, proteger o ambiente é proteger a nossa saúde e talvez eu perguntava ao Jean para explicar-nos o que é uma zoonose, não é? É zoonose, exatamente. O Covid-19, de facto, para pôr isso no contexto, é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que pode se transmitir de um animal para um outro animal, ou de um animal para um humano, ou de um humano para um outro humano. É um vírus, mas pode não ser um vírus, até pode ser outro tipo, mas é uma zoonose, que é este tipo de doença então que se transmite de um animal para o homem, basicamente. O Covid-19 iniciou assim, iniciou como um vírus que estava presente na morcego, na África Central, que passou a um outro animal, que era o pangolí. O pangolí, do pangolí passou a um ser humano, e o ser humano depois transmitiu a doença para o resto do globo, porque é uma doença que se transmite de forma muito rápida, e daí esse gesto de barreira que estamos a propor para limitar a expansão. Então, colocando isso no contexto, temos a médio e longo prazo proteger o ambiente para evitar a transmissão de doença dos animais selvagens para o homem. O Covid-19 sendo uma, temos que respeitar a curto prazo o gesto de barreira para evitar a expansão da pandemia, mas olhando para o futuro, temos que proteger o ambiente para garantir que não haja um outro cenário similar a este do Covid-19. Exato, estamos a olhar aqui a saúde do ambiente, este retrato, que é possível, portanto, proteger uma floresta, garantindo a saúde das pessoas que estão à sua volta. Exatamente, a saúde é única entre a floresta, o ambiente, o ser humano, mas também os nossos animais domésticos. Então são os 3 polos, de facto, deste triângulo de uma saúde única. Iniciando com o ambiente, os vírus, o Covid-19, por exemplo, já existem há muito tempo e existe na floresta. O facto de destruir esta floresta, de traficar o tráfico das espécies, por exemplo, o ordenamento mal feito do território, provoca o risco de contágio. E uma vez que tem contágio, depois essa doença transmite-se de homem para homem, de homem para animal, de animal para homem. Sabemos também, por exemplo, a escala internacional, que tem animal que tem vindo a apanhar o Covid devido à transmissão pelo homem para esses animais. Então, isto é uma interrelação, uma conexão extremamente importante entre o meio ambiente e o ser humano. Exato, estamos a ver aqui a saúde das pessoas, alguns gestos de barreira contra o vírus, portanto, que são subejamente conhecidos por algumas pessoas, como a lavagem constante das mãos, o distanciamento físico, a utilização de máscaras, mesmo a questão de ali, portanto, vemos a imagem, aquela imagem que está ali, não é? O uso de lenços descartáveis, tudo isto, não é? O facto de tossar no cotovelo. Então, realmente são gestos de barreira. O que é que sabemos é que essa doença transmite-se muito rapidamente de um ser humano para o outro. Se não seguirmos o gesto de barreira, o risco é que todas as pessoas estejam a apanhar este retrato que estamos a ver aqui, que na comunidade ninguém lavou as mãos, o vírus chegou com uma pessoa, mas espalhou-se rapidamente e outra aqui, portanto, mensagem, nesta comunidade 3 pessoas evitaram o contágio para os outros por terem lavado as mãos. Portanto, por isso é importante que se faça a lavagem constante das mãos com água e sabão.
a lavagem das mãos, o distanciamento social, mente sempre aos 2 metros de uma pessoa para a outra, o uso de lenços descartáveis e evitar deitar depois o lixo no chão, deitam o lixo nos sítios próprios, mentem as comunidades limpas para evitar essa transmissão da doença, mentem as vossas próprias casas limpas, usam as máscaras. Essa regra é uma regra para nós todos, usar as máscaras quando passa na rua, para nos proteger a nós próprios, mas também para proteger os outros. Exato, é isso aqui, proteja a si próprio é proteger aos outros. É essa mensagem que nós vemos aqui, portanto, neste desenho que está aí, portanto, retratado. O mesmo também acontece com a saúde dos animais, não é? Portanto, que é importante que mantenhamos os nossos animais saudáveis. Isso também tem a ver, pronto, tem várias questões em relação com os animais domésticos. A questão do saneamento, basicamente, um saneamento básico. Por exemplo, se temos os porcos a circular na comunidade, eles vão sujar o espaço. E só o facto de sujar o espaço espalha o risco de zoonose, incluindo então o Covid-19. E a transmissão então do homem para os animais, depois dos animais de novo para os homens. Então, temos que manter a saúde dos animais domésticos, temos que assegurar que demos alimentamos eles corretamente, para depois nós podermos também alimentar um produto que seja de qualidade. E é importante também que nós tenhamos a nossa floresta saudável, porque estão a ver aqui as atividades que degradam e ameaçam a saúde da nossa floresta e que promovem uma situação de risco para a nossa saúde, não é? Tem aqui este retrato, o desmatamento, a questão do abate indiscriminado das árvores, a produção de carvão, etc, etc. Exato. Um dos fatores de transmissão das doenças é a degradação do ambiente. A degradação do ambiente e a gestão das florestas, a questão do ordenamento do território. Então, o facto de construir de forma desproporcionada, por exemplo, betonizar, por exemplo, zonas de risco, zonas do ambiente, o ambiente faz um efeito tampão entre a doença e nós. Temos que pensar as nossas atividades agrícolas para diminuir a poluição, pensar as nossas atividades de produção de tábuas, produção de carvão. Sabemos que são produtos essenciais para nós, mas podemos realizá-los de uma forma sustentável. E podemos também promover o uso de técnicas alternativas. Por exemplo, construir a sua casa, porque não usarmos bambu, porque não usarmos blocos de terra. Tem outras técnicas, podemos valorizar, não para parar de usar eventualmente a madeira, mas sim para criar valorizar algumas técnicas alternativas. Jean Baptiste, muito obrigado por esta referência aqui neste espaço da Covid-19 e recordando esta frase aqui, proteger o ambiente é proteger a nossa saúde, estamos juntos contra o coronavírus. Obrigado. Muito obrigado.